Expressão e regulação gênica e mutações. Na aula de hoje, a gente vai estudar exatamente esses três assuntos, certo? A gente vai entender o que é essa expressão gênica, o que é essa regulação gênica e, na terceira parte, ou na parte final, nós vamos tratar das mutações. Começando então com a expressão e a regulação gênica. Qual é a diferença que existe entre essas duas palavras, né? essas duas funções aí? Então, a expressão gênica, na verdade, ela é o processo, né, em que um gene ele vai se expressar e vai ser apresentado. Como assim? Lembrando que os genes são partes do DNA que têm informações para a síntese de proteínas. Então, quando a gente falar em expressão gênica, a gente vai estar se referindo àquele processo em que aquele gene vai ser lido e a instrução que tem nesse gene vai se manifestar na célula ou no organismo. Então, por exemplo, eu tenho lá um gene que é responsável, né, ou que tem a informação para a produção de uma proteína que vai ser usada como hormônio. Então, esse gene ele vai ser expresso, né, ele vai ser lido, vai ocorrer lá a síntese de proteína. Essa proteína, né, ela vai ser empacotada e modificada lá no complexo golgiense e provavelmente, como se trata de um hormônio, essa proteína ela vai ser liberada da célula para fazer o efeito em outras células ou no organismo em si. Já, né, a regulação gênica é um processo de ligar e desligar genes. É aquele processo que permite, né, um gene ser lido ou não durante a síntese de proteínas. Lembrando do dogma central da biologia, né? O que é esse dogma central? É aquilo que a gente viu da síntese de proteína. A gente tem lá o DNA, nesse DNA a gente tem os genes, esses genes são lidos e aí vai ocorrer o processo de transcrição, que é a passagem da informação que está no DNA para o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, então, ele vai ser direcionado para o citoplasma da célula. Lá ele se liga ao ribossomo e aí começa a tradução, né, que é a passagem da informação que está no RNA mensageiro para formar a proteína. E nessa tradução a gente tem a participação também do RNA transportador, que é quem vai trazer os aminoácidos. À medida que os aminoácidos vão se ligando, a gente forma polipeptídeos. Esses polipeptídeos são as proteínas. Então esse é um dogma, né? um conhecimento central da biologia. Todas as características, a forma como um corpo ele é constituído, como ele funciona, tudo depende desse processo aí de transcrição e tradução das informações que estão contidas no DNA. No caso da regulação gênica, a gente tem mecanismos bioquímicos que vão permitir a leitura ou não de um gene. Então a gente pode ter proteínas que são reguladoras. Essas proteínas reguladoras, na verdade, elas têm a capacidade de se ligar ao DNA, tá? Ou ao RNA e impedir que as enzimas ou que os processos bioquímicos se encaixem nessa fita e façam a leitura dela. Então a proteína reguladora
Na verdade, neste exemplo que está mostrando aí pra gente, ela vai acabar funcionando como um impedimento. Ela trava essa leitura do gene que vem logo a seguir aí. A gente tem outras substâncias que a gente chama de indutoras. Na verdade, o que essas substâncias indutoras fazem? Como neste exemplo que está mostrando aí. A gente vai ter, né, o indutor se ligando à proteína reguladora, e aí quando o indutor ele se liga a essa proteína reguladora, ele não deixa essa proteína se ligar ao DNA. Então, a RNA polimerase, ela vai poder ler esse DNA e fazer a transcrição, né? Vai poder montar a fita de RNA mensageiro. Um exemplo clássico e que, né, a ciência já tem um conhecimento bem sedimentado em relação a ele é o do Operon-Like. Na verdade, esse Operon-Like ele é um processo que ocorre em bactérias. Então, o que acontece? Aqui, né, a gente tem a proteína reguladora e ela está inserida no material genético. Se a gente lembrar dos protistas, eles não têm introns, né? Não acontece aquela retirada de parte do material genético que não tem informações para síntese de proteína, que é o splicing, né? Aqui não existe isso. Outra diferença que a gente tem aqui nas bactérias, nos procariotos, em relação aos eucariotos, é que a gente pode ter 3 genes seguidos, ou mais genes, né? E cada um desses genes vão acabar produzindo, né, um tipo de produto. Então, o que acontece aqui no Operon-Like? Quando eu não tenho glicose, quando eu não tenho lactose, perdão, né, disponível no ambiente, essa enzima, essa proteína reguladora, ela se liga ao DNA da bactéria e impede que a leitura dos genes ocorra. Então aqui no caso, né, a gente está tendo uma regulação gênica. Então a proteína, como está faltando lactose, né, os genes aqui, eles não vão ser lidos. E as enzimas que seriam usadas, né, para quebrar a lactose e fornecer energia à bactéria, ela não funciona. Aqui está a ausência de lactose, mas na verdade as bactérias elas têm preferência pelo uso da glicose. Então, se eu estou falando aqui que tem ausência de lactose, é porque tem glicose presente no ambiente. E a bactéria está usando a glicose para fornecer energia, provavelmente no processo de fermentação. Já quando eu não tenho glicose em quantidade ideal ou tenho ausência de glicose e presença de lactose, a proteína ela fica inativa, então ela não consegue se ligar ao material genético da bactéria. Sem esta proteína reguladora ligada ao material genético da bactéria, as enzimas elas podem se ligar ao DNA e fazer a transcrição para que sejam produzidos, no caso aqui, a beta-galactosidase ou galactosidase, a permease e a transacetilase. Todas as 3 aqui são proteínas que vão atuar, né, quebrando a molécula de lactose, permitindo a passagem dessa molécula de lactose para o interior
da bactéria. Então, isso só vai acontecer se a gente não tiver uma presença de glicose ou uma quantidade de glicose muito baixa e a presença de lactose, tá? Então aqui o Peronlac está aberto o caminho para produzir as enzimas para usar a lactose como fonte de energia. Quando eu tenho a glicose em quantidades ideais, a proteína ela não fica inativa. Ela se liga à parte do DNA que é responsável pela quebra da lactose e impede que essas enzimas sejam feitas. Não é necessário quebrar a lactose se a bactéria está em um meio em que ela tem disponível a glicose como fonte de energia. Então aí no caso, o ambiente está induzindo essa regulação gênica. A presença ou ausência de glicose ou a ausência de lactose e presença de lactose são os sinais que o ambiente dá para a bactéria para que ela regule, para que ela permita ou não a leitura desses genes aí e a transcrição e tradução para a síntese de proteínas.